Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um patrono, ou doar pequenas quantias usando o link disponível na descrição. Isso realmente nos ajuda, mas no mínimo, curta este vídeo e assista até o final. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Larry C. Johnson. Larry é um blogueiro americano, comentarista político e ex-analista da Agência Central de Inteligência. Larry, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Larry, welcome back to India and Global Left. Yeah, thanks. Você quer estar obrigado? As we speak, Iranian Enquanto conversamos, o Irã lançou mísseis contra Israel em retaliação ao ataque israelense a centenas de locais no Irã na noite passada. O que você acha que são as implicações do ataque israelense ao Irã? The Israeli attack on Iran. Well, it's the start of a regional war that could very well escalate Bem, into é o início de uma guerra regional que pode muito bem escalar para uma guerra global. the major Acho que cabe aos principais países, estou excluindo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são cúmplices neste ato de assassinato cometido por Israel. Foi um ataque não provocado. Mas você sabe, os Estados Unidos têm um histórico de fazer a mesma coisa, assim como atacamos Saddam Hussein em 2003. Inventamos uma mentira sobre armas de destruição em massa e depois o atacamos. Foi exatamente isso que Israel fez desta vez, com a assistência dos Estados Unidos e dos europeus, especialmente Alemanha, França e Reino Unido. Eles alegaram que o Irã estava violando o Tratado de Não Proliferação, divulgaram um relatório que, francamente, foi simplesmente fabricado para criar um casus belli, e então Israel lançou o ataque. casus belli. And then Israel launches the attack claiming, oh, it's defending itself. The only country in the world Não, that isso não é autodefesa. Sabe, é o único país no mundo que acredita que quando sai por aí bombardeando civis, isso se chama autodefesa. É absurdo. Então o Irã não perdeu tempo. Eles retaliaram em menos de 24 horas e atingiram Israel, Tel Aviv e outros locais em todo o país. O governo israelense está fazendo de tudo para encobrir isso e fingir, nada aconteceu aqui. E ao mesmo tempo dizem, meu Deus, o Irã agora cruzou a linha vermelha. Então vão retaliar de novo. Vamos ver se a defesa aérea iraniana vai ser mais eficaz dessa vez, caso derrubem jatos israelenses. Já há relatos de que eles derrubaram pelo menos um jato e capturaram um piloto israelense, uma mulher. Então vamos ver se mais alguma coisa desse tipo acontece. one Israeli pilot, a female, as captive. So we'll see if any more of that occurs. Can you speak a little bit more about the involvement of the United Você pode falar um pouco mais sobre o envolvimento dos Estados Unidos? Porque logo após a primeira rodada de ataques ao Irã, Marco Rubio e o secretário de Estado vieram a público e disseram que os Estados Unidos não estavam envolvidos. Mas agora, à medida que recebemos mais relatos, ouvimos o presidente Trump dizendo que esse foi um ataque excelente. Também temos relatos muito detalhados sobre frotas sendo movidas para o Mediterrâneo e um esquadrão de F-15 ou F-16 na Jordânia sendo solicitado a interceptar mísseis iranianos. Está muito claro que os Estados Unidos estariam participando de todas as formas e meios nesse ataque contra o Irã. Se você pudesse nos contar um pouco sobre qual é a posição dos Estados Unidos nessa guerra. The United States stands in this war. Oh, the United States is directly complicit. Os Estados Unidos são diretamente cúmplices. Sabe, o Trump tem jogado esse jogo, fingindo que é um cara ignorante, dizendo, Deus, eu não sei o que está acontecendo, essas coisas continuam acontecendo, eles não estão me contando sobre isso. Assim como ele alegou ignorância sobre os ataques na Rússia que aconteceram 2 semanas atrás. São apenas mentiras da parte dele. E ele se expôs esta manhã em um comentário ao New York Post, um jornal americano, onde disse, eu sabia a data exata em que Israel iria atacar. Eu sei de tudo. Bem, quando você sabe de tudo, isso significa que você está em posição de impedir. Os Estados Unidos têm o poder, por causa do controle sobre as finanças e as armas militares fornecidas a Israel, de que poderíamos impedir isso. Military weapons being supplied to Israel, that we could stop it. Well, he chose not to stop it.
Ele escolheu não impedir isso. Ele escolheu permitir que isso avançasse. Eu não sei se em sua mente confusa, ele acha que isso de alguma forma vai incentivar o Irã a vir para a mesa de negociações. Acho que ele deu a entender que esse é mais ou menos o seu pensamento, o que é uma loucura. Mas você teve o comandante militar dos Estados Unidos para o Comando Central, General Kurilla, fazendo várias viagens junto com outros membros de sua equipe de planejamento para Israel nos últimos 2 meses. Então, na minha opinião, os Estados Unidos participaram de um planejamento extenso com Israel para essa operação. Isso incluiu fornecer apoio de inteligência, bem como fornecer sistemas de armas e realizar operações de guerra cibernética para tentar atrapalhar a capacidade do Irã de detectar e responder a um ataque. Parecia haver uma ala dentro do movimento republicano. Nunca tive certeza sobre sua posição, mas pelo menos havia a impressão de que existia um segmento dentro do movimento conservador americano que era contra a guerra em geral. E ao vermos os debates sobre Irã e Israel no Congresso dos Estados Unidos, parece que a maioria dos republicanos, incluindo Roger Wicker, um republicano que preside o poderoso Comitê de Serviços Armados do Senado, está eufórica com a possibilidade de Estados Unidos e Israel atacarem o Irã porque acreditam que é o império do mal. Na verdade, há alguns democratas que são contra isso, e talvez sejam contra porque veem isso como instabilidade e não como uma rejeição categórica da guerra. O que aconteceu com esse movimento conservador, que aparentemente dizia ser contra a guerra? Mas assim como aconteceu em 2003 com a guerra no Iraque, Trump prometeu ser um presidente da paz, prometeu nos manter fora dessas guerras desnecessárias, e então ele propagou a mentira de que o Irã estava construindo uma bomba nuclear e que precisávamos detê-los e que Israel estava sendo autorizado a detê-los. É simplesmente, você sabe, uma mentira perniciosa. Mas isso se tornou a verdade, é amplamente aceita como verdade nos Estados Unidos agora. E há umas Joshua para Israel isso. Espero o resto do Enrith Messel em you. Hopefully the rest of the world is not that stupid. O restante do Ocidente, liderado pelo Reino Unido, França e Alemanha, declarou que Israel tem direito à autodefesa. É muito difícil para o resto do mundo entender o que significa esse direito à autodefesa quando Israel está atacando o Irã. Qual é a sua percepção sobre essa loucura? Isso é. Controle financeiro sobre todos os recursos do Irã. Isso se trata de mudança de regime. As declarações da França, Alemanha e Reino Unido são evidências de que esta foi uma operação coordenada, planejada de inteligência e militar. Eles não estão reagindo aos acontecimentos. Estavam ajudando a preparar o terreno para esses eventos. E até que esses países sejam punidos e sofram consequências econômicas severas por sua contínua interferência colonial ao redor do mundo, isso vai continuar. A Índia pode ser a próxima. A China certamente está no cardápio. A Rússia está no cardápio. O Ocidente é como um grupo de gafanhotos vorazes descendo sobre um milharal, querendo consumir tudo para satisfazer seu próprio apetite. É um mal genuíno por parte do meu país. It's genuine evil on the part of my country. Qual é a sua percepção sobre até que ponto Rússia e China apoiariam o Irã se a situação continuar se agravando e os Estados Unidos e o Ocidente se comprometerem a participar ao lado de Israel? De que lado ficariam Rússia e China? Quão ativas elas seriam? How active would they be? Bem, eles têm potencial para serem muito ativos, mas acho que ambos estão muito relutantes em tomar ações que possam escalar esse conflito além de Israel e Irã neste momento. No entanto, caso Israel aumente a aposta e decida usar algo como armas nucleares, então, de repente, acho que estaremos em um mundo totalmente novo.
Sabe, acho que Israel está fazendo um argumento muito forte para seus opositores no mundo sobre por que Israel não deveria existir. Se você voltasse 3 ou 4 anos atrás, veria que na verdade não havia muito apoio, pelo menos entre os países do mainstream, para essa proposição. Mas agora acho que você começa a ver uma virada definitiva. E, sinceramente, considerando as populações muçulmanas substanciais e significativas no Reino Unido, França e Alemanha, apenas do ponto de vista do apoio popular, eu deveria ver a pétega dos governos ao self reforçar a força de temorsidade e torfantito como no Linde. Provide a united front against Israel. Levou muito tempo, mesmo no caso da Palestina. Quero dizer, só recentemente vimos alguma condenação ao bloqueio, depois de talvez 2 anos desse genocídio. Não tenho certeza se o governo seria pressionado a se voltar contra uma ação israelense contra o Irã, porque ali acho que a propaganda é, pelo menos por enquanto, muito mais eficaz do que no caso da Palestina, que é um caso muito direto de genocídio. Sim, não é. Você sabe, as imagens nas redes sociais de crianças mortas e crianças passando fome estão tendo um impacto. As tentativas do governo israelense de encobrir isso fracassaram. E você sabe, o Sul global está emergindo como uma potência que vai ter que ser levada em consideração. Até agora eles eram, você sabe, recebiam tapinhas na cabeça. Bonitinhas, vão lá, tragam nossas bebidas e nos sirvam. Sabe, esse absurdo colonialista e racista que já dura tempo demais. Você poderia falar um pouco sobre a escala dos danos causados por Israel? Porque há muitos relatos sobre ataques a centenas de locais, ataques a instalações nucleares, mas também a infraestruturas de mísseis balísticos e drones, entre outros. Eliezer Magner falou ao Al Jazeera e disse que a eliminação de tanta liderança levaria um certo tempo para ser substituída pelo Irã. Se você pudesse nos dar sua percepção de quão profundo foi esse dano para o Irã. Bem, teremos que esperar para avaliar os danos físicos. Não acho que sejam tão significativos quanto esses relatos iniciais afirmaram. Acho que muito disso está na mesma categoria do ataque de drones que ocorreu em 1º de junho na Rússia, contra, nos disseram inicialmente, 5 bases aéreas. E a Ucrânia disse, destruímos 41 aeronaves, e a mídia estava noticiando isso. Mas acabou não sendo verdade. Apenas 2 das 5 bases aéreas foram atingidas, e, aparentemente, apenas 7 aeronaves foram danificadas ou destruídas, não 41. E pelo menos metade das que foram destruídas estavam inativas, aeronaves inoperantes. Elas nem faziam parte da frota. Então, os danos físicos. Claramente, houve danos físicos causados no Irã. Teremos que esperar para ver. Mas da mesma forma, o Irã, em sua retaliação nas últimas 2 horas, causou danos significativos em Israel. Segundo relatos, 9 prédios foram destruídos e dizem que dezenas, se não centenas, foram danificados. Então, só nesse último ataque, o assassinato desses oficiais militares e dos cientistas nucleares. Você sabe, Israel tem feito isso? Meu Deus, eles têm feito isso há mais de 2000 anos. Lembre-se, eles, a execução de Jesus. Execute-o. Isso vai resolver o problema. Execute him. That'll solve the problem. Movement known as Christianity. Eles criaram um movimento conhecido como cristianismo. Eles vêm matando líderes do Hamas desde a época do Sheikh Yassin, um senhor idoso confinado a uma cadeira de rodas. No final, eles o mataram. Isso impediu o Hamas? Não impediu o Hamas. Eles mataram Sinwar no ano passado. Isso não parou o Hamas. O Hamas continua crescendo em força. Na verdade, o Hezbollah, eles mataram Nasrallah. E o que isso conseguiu? Nasrallah era um grande homem, mas não era insubstituível. Então, novos líderes assumiram a posição. Esse não é esse movimento de um só homem no Irã, apesar de como o Ocidente coleta. O Irã é uma entidade orgânica, é uma entidade complexa.
and capable people. E pessoas capazes. Então, Israel não, mesmo que Israel use uma arma nuclear, não precisa destruir o Irã como cultura, como civilização. Tudo isso é uma tentativa desesperada do Ocidente de forçar uma mudança de regime. E acho que o Irã entende o jogo. Espero que o restante do Sul global também chegue a essa conclusão, porque países como Jordânia e Turquia são grandes facilitadores de Israel. Os sauditas também, francamente, assim como o Catar. Então, o mundo árabe, muçulmano em particular, e precisa se unir fortemente no forward, mal assim, se for possível por fitla. Mas por enquanto essa guerra Israel está escalando. But for right now, this war between Iran and Israel, it's escalating. Os sauditas, emiradenses e cataris se manifestaram e condenaram essa escalada israelense flagrante. Entrevistei o professor Mohammad Marandi e perguntei a ele sobre a resposta desses estados do Golfo, e ele disse que, no final das contas, eles ficariam do lado dos Estados Unidos. Gostaria de saber qual é a sua percepção sobre esses estados no que diz respeito a esse conflito. They're prostitutes. Okay? Elas são prostitutas, certo? É isso. Elas aceitam dinheiro em troca de serviços. Como têm muito dinheiro, são tratadas como realeza e fingem ser realeza. Mas, na minha opinião, só fazem de conta que seguem o Islã. Não são muçulmanos de verdade que realmente seguem os ensinamentos do Islã. É só um rótulo conveniente. Então, o discurso deles não vale nada. O que importa são as ações. Se esses países começarem a cortar laços diplomáticos com Israel, parar de fornecer petróleo para Israel, transformar Israel em um verdadeiro pária e dizer aos Estados Unidos, até vocês pararem Israel, não vamos dar o $1 trilhão que prometemos. Aí sim você chama a atenção do Trump para isso. Mas sabe, eles preferem festejar com o Donald. But, you know, they prefer to party it up with Donald. No que diz respeito ao objetivo do regime israelense, seu conselheiro de segurança nacional, Tzaki Hanegbi, disse que é improvável que Israel elimine a capacidade do Irã de possuir armas por meio desta campanha militar. E por esse critério, ele afirmou que o objetivo final é pressionar o Irã para ser mais eficaz durante essas negociações sob a liderança dos Estados Unidos. Mas o que essa campanha parece estar fazendo é que essas negociações estão, na prática, encerradas. Então você acha que essa campanha foi para pressionar o Irã a ceder mais nessas negociações? Ou você acha, como sugeriu, que o objetivo final é a mudança de regime? Não há outra maneira de ver isso. Isso é só sobre mudança de regime. As negociações são apenas um pretexto. Trata-se de tentar, você sabe, o Ocidente quer o controle do Irã e de seus recursos. Isso remonta a mais de 70 anos, à época de Mossadegh, quando ele foi forçado a deixar o cargo, o líder legítimo do Irã na época, simplesmente porque as companhias petrolíferas queriam controlar o petróleo. E ainda é sobre isso, obter o controle do petróleo do Irã, também controlar o território iraniano para que a Rússia não possa mais usá-lo como ponto de trânsito, indo de norte a sul e de sul a norte, além de, no fim das contas, mirar na China. O hegemon ocidental é incapaz de viver em paz com o resto do mundo. Vai dominar e controlar pela força militar, ou pelo poder econômico, ou por alguma combinação dos dois. E qualquer um que tentar se opor, ele vai tentar destruir. E as pessoas precisam acordar de uma vez. É isso que está acontecendo. Eu me pergunto, qual você acha que seria o impacto dessa escalada sobre a própria Palestina? Porque, de muitas maneiras, a hostilidade em relação ao Irã não se trata apenas das formas de governo dentro do Irã, mas também do tipo de apoio que o Irã oferece ao eixo da resistência. E Netanyahu, claro, afirma que isso enfraqueceria ou desmontaria o eixo da resistência, o que eventualmente permitiria a ele realizar uma limpeza étnica em Gaza. Mas qual você acha que seria o impacto dessa escalada sobre a própria Palestina?
Bem, na verdade, acho que isso vai dar um tempo aos palestinos. Israel não tem capacidade limitada, e enquanto está ocupada com sua força aérea bombardeando o Irã, isso significa que não estão bombardeando Gaza. Então isso está dando um alívio ao povo palestino. Não sei quanto tempo isso vai durar. No momento, Israel ingenuamente acha que pode enfrentar o Irã indefinidamente. Eu não acho que eles podem. E acredito que uma das formas pelas quais países como China, Rússia, Coreia do Norte, até mesmo o Paquistão, eles podem não demonstrar publicamente que estão fornecendo ajuda e assistência ao Irã, mas vão abastecer o Irã. O Irã vai receber reabastecimento significativo desses países, no mínimo. E você acha que o Hamas, que ainda tentava negociar, apesar de todas as traições, apesar de todas as mortes que continuam acontecendo, tendo visto isso, que de um lado os Estados Unidos e o Irã estavam tentando conversar e fazer um acordo, e do outro lado eles bombardeiam, isso também significaria que as negociações acabaram, não só para o Irã e os Estados Unidos, mas que as negociações também estão efetivamente encerradas para o Hamas e Israel. Sim, sim. Não, eu acho que Israel vai tentar. Eles acreditam que se destruírem o Irã, isso vai acabar com todo o apoio ao Hezbollah e ao Hamas. A arrogância dos sionistas é impressionante. E sabe, eles acreditam nas próprias mentiras. Então, sabe, o Hamas acha que finalmente chegou à conclusão de que os Estados Unidos não podem ser confiáveis como mediadores. Vamos ver o que acontece. Novamente, em algum momento, se as populações domésticas do Egito e da Jordânia finalmente decidirem derrubar suas lideranças, o rei Abdullah da Jordânia já provou ser, sabe, um capacho dos Estados Unidos. E o mesmo, francamente, para o general Sisi no Egito. Eles só recebem dinheiro, são comprados, sentam e ficam quietos. Em algum momento, acho que o povo egípcio pode se levantar e dizer: já tivemos o suficiente disso, queremos um líder independente. Não queremos ficar à mercê ou trolls dos Estados Unidos. Você colocaria a Turquia no grupo da China, Rússia e Paquistão, que você mencionou, ou a colocaria no grupo da Jordânia, Egito e das monarquias do Golfo? Jordânia, Egito e as monarquias do Golfo. Turquia. Você sabe, Erdogan é uma vergonha. Ele finge ser um grande líder à frente de um grande projeto, mas está constantemente jogando um lado contra o outro. Então não há lealdade com ele. Na minha opinião, ele não é uma pessoa confiável. Você acha que Netanyahu conseguiria arrastar os Estados Unidos profundamente para esse conflito? Ou você acha que os americanos, guiados pelo próprio interesse, em algum momento diriam: bem, isso já é suficiente, vamos ter que encontrar um meio termo para sair dessa? Isso só vai acontecer quando Bibi Netanyahu for tirado do cargo e os elementos sionistas representados por Ben-Gvir e Smotrich estiverem fora. Mas não vejo isso acontecendo tão cedo. Por fim, se você pudesse nos dar uma ideia de eu tenho acompanhado seu Substack, então você está, de fato, na mídia. Se você pudesse nos dar uma visão sobre a cobertura da mídia ocidental desse conflito, seria uma ótima maneira de encerrar essa conversa. Sim, bem, é muito simples. Israel está vencendo. Eles estão conquistando, estão matando iranianos. O Irã está fraco, está sendo destruído, tem que se render. Sabe, não há nenhuma tentativa de fazer uma reportagem objetiva. O Irã é uma nação terrorista. O Irã está envolvido em assassinatos e, você sabe, estupros de mulheres e decapitação de bebês. Eles estão por trás de tudo isso em Gaza. Quero dizer, é simplesmente uma enxurrada constante de propaganda. Não há análise objetiva em grande parte da grande mídia ocidental. É totalmente distorcido contra o Irã.
O que tem sido realmente meio triste sobre o Irã é que eles têm sido bastante ingênuos, na minha opinião. Eles acreditaram que, poxa, se apenas seguirmos as regras, se apenas seguirmos essa ordem internacional, eles vão nos deixar sentar à mesa e conseguir algo para comer. O Ocidente não tem nenhum interesse em permitir que o Irã, da forma como está atualmente constituído, chegue perto da mesa de negociações. Por isso a estratégia é destruir o regime, forçar uma mudança de regime. E não se trata apenas do Irã. O Irã não é central, não é o objetivo final aqui. O Irã é simplesmente uma ferramenta, é uma peça do jogo, como uma peça de xadrez. Em vez de ser um peão, porém, é mais como um cavalo. É uma peça importante, mas não é a peça crucial para dar cheque e checkmate na Rússia e na China. Isso teria algum impacto ou influência sobre o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, no que diz respeito às negociações sobre a Ucrânia? Claro. Quero dizer, o Trump foi pego numa mentira nas últimas 36, 48 horas. Primeiro, você sabe, ele negou qualquer conhecimento disso. Nós dissemos para a Ucrânia não fazer isso, dissemos para recuarem, dar uma chance à paz, sabe, toda essa bobagem. Depois hoje ele aparece dizendo, não, eu sabia a data em que eles iam atacar, eu sei de tudo. Bem, se ele sabia de tudo, ele estava em posição de impedir e não impediu. E o fato de ele saber de tudo, acho que os russos estão ouvindo isso e pensando, sabe, ele nos disse que não sabia nada sobre esses ataques. E eu garanto que ele sabia. Então acho que se Putin e seus negociadores tiverem um mínimo de bom senso, vão perceber que não podem confiar no Trump. É meio que uma missão inútil. Vamos encerrar por aqui. Larry, muito obrigado pelo seu comentário perspicaz. Sim, senhor. Espero que tenhamos notícias melhores para discutir na próxima semana. Claro, tenha um ótimo resto de dia, se cuide. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos construir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.